Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje vocês vão aprender o que é um regulador de tensão. Bom, o regulador de tensão tem a seguinte função: ele serve para reduzir e estabilizar uma tensão na saída em relação à entrada. Então, como que ele é utilizado? Ele é utilizado geralmente sendo a última pecinha de um circuito fonte, aquele circuito que a gente transforma a corrente alternada em corrente contínua. A gente já viu nos retificadores que a corrente alternada passa primeiro pelo transformador, depois pelos diodos, aí tem o capacitor que dá uma amenizada na corrente, né, e ela fica quase lisinha. Pois é, a gente pode colocar um capacitor de valor muito alto e ela fica, vamos dizer assim, praticamente totalmente lisa. Mas a gente também precisa colocar na etapa final de uma fonte um circuito que ele dê total estabilidade e transforme realmente a corrente alternada em corrente de pilha, tá? É a corrente contínua. E quem vai fazer isso é o nosso querido regulador de tensão que a gente está vendo aqui. A aparência dele é exatamente essa, que muita gente pensa que ele é um transistor, tá? Só que ele não é um transistor. Por incrível que pareça, ele é um CI, ele é um circuito integrado, né? Porque dentro dele tem mais de um componente. Então a gente, antes de mostrar ele como é por dentro, a gente conhece um dos reguladores de tensão mais famosos, que é da família 78XX. Né? É o que a gente está vendo aqui, ó. Esse reguladorzinho aqui, então, como eu falei, ele tem a aparência, o invólucro de um transistor, mas ele não é, e ele tem essa simbologia, né? A gente tem aqui onde você vai ligar a entrada da tensão, aquela que vai ser estabilizada, então geralmente ela é uma tensão mais alta, tem que ser pelo menos 2 volts maior do que em relação à saída, tá? Então essa é a tensão que vai ser estabilizada, é na entrada. O 2 você liga no negativo mesmo do circuito, certo? E o 13 é a saída da onde essa tensão vai sair totalmente lisinha. E aqui você tem o corpão dele, né, como que ele é na vida real. Pois bem, a gente tem aqui dois tipos de reguladores dessa família 78. É o 78XX, que ele solta aqui na sua saída tensão positiva. Ele dá uma tensão contínua positiva. Mas ele também tem um irmão gêmeo que é o 79XX. Para quê? Ele solta aqui na saída uma tensão negativa. Aí você vai falar assim, mas para que uma tensão negativa tipo menos 9, menos 12 volts? Para justamente você usar ele em fontes simétricas. O que são fontes simétricas? São aquelas fontes que fornecem tanto tensão positiva, de 0 até 30 volts positivo, como de 0 até menos 30 volts, né, negativo. Tá joia? Então, a aparência dos dois é idêntica, certo? Parece o invólucro do transistor. Só que tem um probleminha que muita gente faz errado quando vai montar uma fonte simétrica, é de achar que a pinagem dele é igual com o do 79. E não é, tá? O 78XX, ele tem as pinagens 1, 2, 3, assim como o 79XX, só que tem um detalhe. Do 78, você tem tensão de entrada no pino 1, você tem o negativo no 2 e a tensão de saída o pino 3. No 79, aquele que dá tensão negativa, a gente tem uma inversão dos dois primeiros seis. O pino 1, ele é o negativo. Ó, enquanto o pino 1 do 78 entra a tensão que vai ser estabilizada e o 2 que é o negativo, aqui não, o pino 1 que é o negativo e o pino 2 que vai ser a entrada da tensão a ser estabilizada. Chato isso, né? Mas vai fazer o quê? Foi desse jeito que o fabricante acabou montando. E o pino 3, sim, esse é comum, a saída dos dois é o pino 3. Tudo bem? Então é assim que temos o nosso querido regulador 78XX e o 79XX. Agora, antes de falar esse tal do XX, né, a gente vai ver por que, que esse componente ele não é um transistor, ele é um CI. Então aqui você está vendo já, né, como que ele é por dentro. Você vê que dentro dele aqui, ó, vamos supor que aqui seja o 78XX, tá? Porque aqui o transistor é NPN, então aqui vai ter uma saída positiva. Então aqui vai ser o pino 1, que é a entrada, certo? Que a tensão vai ser estabilizada. Aqui o pino 2, que a gente liga no negativo da fonte. E o pino 3, que é a saída, que sai a tensão positiva estabilizada. Olha o que tem dentro dele então. Você vê que no pino 1 dele, você vai pegar aqui um resistor, junto com um transistor NPN e um diodinho Zener, que vai estabilizar a corrente na base do transistor, e é por isso que então esse carinha é responsável para deixar
a tensão aqui na saída totalmente estabilizada, ou seja, sem variação, tá bom? Então, esse aqui é o regulador por dentro, por isso que ele é considerado um circuito integrado. Bom, e qual é a vantagem de se usar esse regulador de tensão? Há um tempo atrás, né, antigamente, as fontes que a gente fazia, elas tinham essa característica aqui na saída. Ó. Então, aquilo que eu disse, tem a tensão alternada, 110 ou 220, passa pelo transformador que reduz essa tensão alternada, entra alternada grande e sai alternada pequena. Aí ela passa pelos dois diodos que ela vai deixar a onda pulsante. Essa ondinha pulsante passa pelo capacitor que vai dar uma estabilizada nele, vai deixar lisinho. E aí viria quem? Um diodo Zener de verdade, um resistor aqui e um transistor NPN, geralmente da família TIP 40 qualquer coisa. Mas o que acontece? Essa turminha aqui deixava o circuito na plaquinha impressa muito grande, né? Porque você ia ter mais 3 componentes para colocar aqui. Então o pessoal inventou o regulador de tensão, que ele acabou abocanhando todos esses 3 componentes num corpo de um transistor. E aí o que aconteceu na prática? A plaquinha ficou bem mais reduzida, que é o que você está vendo aqui. A gente tem daqui para cá o mesmo circuito, só que agora a gente coloca, vamos dizer, esse CI aqui, que tem o mesmo formato desse transistor, só que ele já está incorporando toda essa galera que antes tinha que colocar na placa. Então olha como que o negocinho ficou bem mais enxuto. Tranquilo? Bom, e agora a gente vai ver o que significa esse 78XX e o 79XX. A gente tem aqui, ó, uma tabelinha, certo? Que eu peguei aqui da internet, que a gente faz o seguinte, ó. Vamos lá. O que significa 78? 78, como eu já disse, a tensão na saída vai ser positiva. E o 79, a tensão na saída vai ser negativa. E aí o que acontece? No lugar do X, você nunca vai encontrar um regulador de tensão com esse XX na saída, né? Você não vai falar isso para o vendedor. Ele vê no lugar desses dois X o valor da tensão de saída. Então, olha que legal, 7805 significa que na saída dele vai dar 5 volts. Se for 7905, menos 5 volts. Se for 7810, a tensão vai ser 10 volts. E se for 7910, menos 10 volts. E assim por diante. Isso aqui é só um exemplo, tá? Você tem outros 7808, 7809, 7816, desculpa, né? Então, tudo isso daqui que você tiver, os dois últimos dígitos, equivalem à tensão na saída do regulador. Tranquilo? Bom, e só para a gente agora terminar de dar esses dados, né? Uma coisa interessante é, eles reduz até quanto? Então, todos esses, a família dele, eles têm tensão máxima na entrada de 35 volts. Então, você não pode jogar, por exemplo, aqui um transformador de 60 volts e colocar um reguladorzinho aqui, porque olha só, ele não vai aguentar o tranco, certo? Então, o transformador, o secundário dele deve ser no máximo de 35 volts, né? Com exceção desses que aumentam um pouquinho mais, que é 40. E então você não pode pôr um transformador de tensão muito alta na sua fonte aqui para ter uma tensão mais reduzida aqui na saída. E o detalhe também, toda a galerinha dele aguenta no máximo uma fonte de 1 ampere. Tranquilo? Então é desse jeito aqui que a gente pode fazer uma fonte, né? Só uma observação, se eu quiser uma fonte de 2 amperes, você pode colocar outro aqui em paralelo. Então você depois junta aqui a saída dos dois e aí você vai ter 1 ampere aqui, outro ampere aqui, você consegue uma saída de 2 amperes na sua fontezinha. Beleza? Bom, galera, e para não ficar bitolado só num tipo de regulador de tensão, existem outros tipos também, né? Um deles também muito famoso é o LM317. Ele também tem o corpão de um transistor de alta potência, a pinagem dele é 1, 2, 3, só que olha também que outra bagaça que eles inventaram. De novo, o 1 é o negativo, o 2 é a saída, lembra que o 78, né, o 3 era a saída, e o pino 3 é a entrada. Então a gente tem que ficar muito esperto, olhar mesmo sem vergonha nenhuma de consultar as internets da vida, se você não lembra qual é a pinagem, porque você vê que de uma família para outra, embora eles façam praticamente a mesma coisa, a gente tem a pinagem toda misturada. Então é bom você verificar o código do seu regulador para saber direitinho qual é a entrada, a saída e o negativo.
Tudo bem? Aí você fala assim, e qual é a diferença desse nosso querido CI LM317 para os outros dois lá? Bom, a característica principal desse cara aqui é que ele permite que a gente faça uma fonte regulável. O que é uma fonte ou variável também, né? Tanto faz. A fonte variável é aquela fonte que você tem, por exemplo, uma fonte variável de 12 volts é que ela consegue regular de um valor baixo, 0 ou 1,2 até 12. Né? Esse elemento aqui, ele tem essa característica. Você vê que aqui vai entrar, né, onde está o capacitor que a gente colocou antes, os diodos. Você coloca esse reguladorzinho aqui, pode colocar um CIzinho aqui só para gente, um CI não, desculpa, um capacitor aqui só para evitar ruído, né, na hora que você varia o potenciômetro. Esse R2 aqui é um potenciômetro que a gente vai controlar a entrada aqui no pino 1, que é o ajuste. E aí o que vai acontecer? Você vai ter uma tensão aqui praticamente de 28 volts e você vai conseguir fazer com que ele varie de 1,2 até 28 volts, tá? De 1,2 até uns 28 volts. E aí você tem uma fonte variável. Aqui eu coloquei 1,2 e 37 volts, não é porque eu errei não, é que aqui na verdade o LM317 ele pode ser feito até 37 volts. Né? Então você pode fazer uma fonte variável que vai variar de 1,2, a tensão mínima, até 37 volts usando ele, certo? Nessa configuração aqui ele vai até 28 por causa dos componentes que eu coloquei aqui, mas você pode fazer ele variar até 37 volts, fica a teu critério. Beleza então, pessoal? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado da aula, né? E no próximo vídeo a gente está aí aplicando mais coisa. Muito obrigado pela sua atenção.